Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, companheiro Rui Rio. Deixar primeiro que as pessoas recolham os automóveis lá fora. Deve haver aqui algum problema. Quero, no entanto, iniciar esta intervenção dirigindo as minhas primeiras palavras de agradecimento profundo ao Dr. Pedro Passos Coelho, pela forma como liderou o partido e, fundamentalmente, o país no ciclo político que hoje cessa neste Congresso. Foi um período especial, complexo e exigente. Pedia ao Sr. Presidente da Distrital de Viseu apenas um momento para pedir às companheiras e companheiros o favor de se manterem em silêncio para podermos escutar convenientemente estas propostas temáticas e, naturalmente, por o interesse que elas têm para todos nós. Faça o favor de recomeçar. Mesmo. Eu voltaria a pedir aos companheiros que propiciem as condições para ouvirmos o nosso companheiro Pedro Alves. Senão, naturalmente, que esta sessão não terminará a 1h, mas vai terminar mais tarde. Temos que fazer silêncio, naturalmente. Companheiro Pedro Alves, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou então reiniciar a intervenção e, naturalmente, dirigir as minhas primeiras palavras de agradecimento a Pedro Passos Coelho pela forma como liderou o partido e, fundamentalmente, o país no ciclo político que hoje cessa neste Congresso. Como disse, foi um período especial, complexo e exigente. Ninguém escolhe o tempo para exercer funções públicas. São as circunstâncias que ditam o que vai e pode acontecer. E as circunstâncias foram as que conhecemos. Não havia tempo para nada, nem sequer para lamentar. Era tudo a mata-cavalos. Era um tempo de recuperar a credibilidade internacional do país e restaurar a confiança dos portugueses nas instituições. Fazer este caminho no calendário que nos foi imposto pelo Partido Socialista e pela Troika não era tarefa para qualquer um. Pedro Passos Coelho não escolheu o seu tempo, mas liderou todo o tempo. Foi uma liderança firme, responsável e competente, que muito nos orgulha. Foram 4 anos de missão, foram 4 anos de mudança no país, 4 anos a pensar nas pessoas, no interesse nacional e no futuro do país. Esta é, portanto, a marca do PSD. Este é o nosso ADN. Se hoje Portugal está melhor, ninguém duvida que isto se deve a Pedro Passos Coelho e ao governo que liderou. O nosso bem-aja por tudo o que fez pelo país, pelo exemplo que é como homem de valores e pelo político de princípios. Sabemos que não se vai embora e, tal como disse, sabemos que não abandona o nosso país. Caro Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, receber um legado como este é por si um desafio de responsabilidade acrescida. Ser Presidente do maior partido português é um ato de coragem política e uma demonstração de humildade para servir o país e aceitar o escrutínio dos portugueses. Terminado o processo eleitoral interno, com elevada participação e sem fraturas, é chegado o tempo de convergir, de unir e de dar o nosso contributo para um Portugal mais próspero. Quem conhece o partido sabe que as bases estão empenhadas, mobilizadas e conscientes dos desafios do novo ciclo que agora se inicia. É por isso fundamental ter consciência que o partido somos todos nós, que o PSD é um partido de militância e não de vanguarda, um partido de mulheres e homens livres
e não de diretórios. Pensar diferente não é dividir ou afrontar. Pensar diferente é ser inconformista e ajudar a construir melhor. É nesta diversidade autêntica que encontramos a nossa identidade e a nossa força, que nos abrimos à sociedade civil e construímos projetos abrangentes e ambiciosos do que queremos ser como país e como nação. Chegados aqui, neste novo ciclo, ninguém é dispensável. Todos somos chamados a dar o nosso contributo. Do mais humilde ao mais qualificado dos militantes, todos são importantes na construção de uma alternativa inspiradora, credível e realista aos olhos dos portugueses. Caras companheiras, caros companheiros, não há tempo a perder. Não podemos perder mais oportunidades. O Governo e a maioria parlamentar que o suporta têm desperdiçado a conjuntura económica internacional favorável para realizar o processo de mudança e de modernização que o país necessita. Há desafios que temos que vencer. A coesão económica, social e territorial tem que se traduzir em reformas que exprimam a solidariedade entre as diferentes regiões, promovendo a equidade na distribuição dos recursos e dos serviços. Foi a pensar nessa agenda reformista e de mudança que a Assembleia Distrital do PSD de Viseu decidiu apresentar a este Congresso esta proposta temática. Por infelicidade, a tragédia dos incêndios do último ano colocou a nu as debilidades que já todos havíamos diagnosticado. O interior está despovoado e as desigualdades territoriais são acentuadas. Não sendo uma novidade, tornou-se agora evidente que a coesão territorial é pura e simplesmente uma questão de regime. É, pois, vital para Portugal agir agora. O PSD, perante este desafio inadiável, não pode deixar enredar no debate público de ideias vagas, de natureza paliativa, promovido pelo Governo Socialista e que serve apenas para disfarçar a sua total incapacidade reformista e ganhar tempo até que o assunto saia da ordem dos mídia. Caras companheiras, caros companheiros, o PSD tem de agir agora. Inúmeros são os consensos realizados em torno de diagnósticos e medidas consideradas determinantes na atenuação das desigualdades territoriais. Contudo, nenhum governo isoladamente as consegue concretizar, independentemente da dimensão do seu apoio parlamentar. O único objetivo desta proposta é, portanto, que o PSD tome a iniciativa política de construção de um consenso com os restantes partidos políticos sobre esse conjunto específico de matérias. O PSD tem agora de defender um pacto pelo interior, um pacto que contemple pelos menos 4 matérias que são fundamentais: a segurança, a fiscalidade, a desconcentração e as infraestruturas. Na segurança, tem de ser possível consensualizar uma resposta nacional que garanta a segurança dos cidadãos que vivem no interior e nas nossas aldeias. Tem de ser possível tornar a floresta rentável. A pretensa reforma da floresta em curso não satisfaz este requisito. Pedi ao companheiro Pedro Alves que interrompesse um pouco a sua intervenção para solicitar a todos os companheiros que permitam que o companheiro que está a usar a palavra se ouça. Não é possível, nós somos o maior partido, mas também temos que ser o melhor partido. Quem achar que está melhor a conversar, faça favor de sair do recinto. Permitam que todos os companheiros possam ser ouvidos convenientemente. Muito obrigado. Senhor Presidente, eu agradeço o cuidado, mas mais do que o desrespeito por mim que estou a falar, certamente é por si que conduz os trabalhos, uma vez que ninguém o ouviu à segunda e à terceira vez. Mas agradeço-lhe mais uma vez esse cuidado. Como disse então, e como ia a dizer, tem de ser possível tornar a floresta rentável. A pretensa reforma da floresta em curso não satisfaz esse requisito.
tem de ser possível reformar a proteção civil com o envolvimento e o compromisso de todos os agentes do setor, nomeadamente os bombeiros portugueses. Na fiscalidade, tem de ser possível um choque fiscal pelo interior. Na desconcentração, tem de ser possível desconcentrar serviços e organismos do Estado em nome de um país mais equilibrado e mais justo. Não podemos continuar a assistir a episódios casuísticos e desgarrados como o do Infarmed. Nas infraestruturas, tem de ser possível a obtenção de um consenso alargado que, de uma vez por todas, viabiliza a concretização de um plano de mobilidade, de informação e comunicação que cubra integralmente o interior do país. Por exemplo, é inaceitável andar 20 anos sem concretizar a construção da autoestrada Viseu-Coimbra. Trata-se de um investimento estruturante para o país e não apenas à região, que tem estado sujeito aos caprichos e à vaidade dos governantes. Caro Presidente do Partido, agora que se inicia um novo ciclo para o PSD de Viseu lança-lhe o desafio de assumir o interior como a prioridade. Assumir a celebração de um pacto pelo interior como prioridade nacional para efeitos de pactos de regime. Os pactos de regime não podem cingir-se aos setores da justiça, da segurança social, da educação, da saúde ou das grandes obras públicas. No Parlamento, em representação de todos os portugueses, temos que unir esforços para esta causa. Falamos de 70% do território nacional. Esta proposta é um processo aberto à participação de todos, não apenas do partido. O PSD tem aqui uma oportunidade e um instrumento para ouvir os militantes, a sociedade civil, os autarcas, os movimentos organizados sobre o tema e outros órgãos de soberania. Por isso, caro Presidente Dr. Rui Rio, é uma obrigação de todos os políticos participar neste debate e não tenha receio. Desafie António Costa e o Partido Socialista para este pacto pelo interior. E depois falamos. Muito obrigado.